Será que existe um plano em curso para impedir que um certo ex-presidente da cabeça meio laranja volte ao poder? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Aqui no Brasil tivemos uma operação da Polícia Federal. Um dos alvos, o deputado federal Carlos Jordi. Quem acha que o Brasil ainda é uma democracia das duas, uma, ou é cego ou está mentindo. Vamos falar também a respeito das adegas de vinho do Exército. É isso mesmo, a justificativa vocês não vão acreditar. R$ 6.000 cada uma. E quem é que vai bancar? Nós aqui, né? A gente começa aqui conversando sobre economia, porque de acordo com a Miriam Leitão, com o Reinaldo Azevedo, com o Marco Antônio Villa, com o Gerson Camarote, está tudo uma beleza. A economia brasileira está de vento em popa. Só que de acordo com o TCU, existe uma grande possibilidade de termos um rombo de 55 bilhões de reais em 2024. E o governo não estaria cumprindo a meta. Isso é crime de responsabilidade. Existe uma coisinha, pessoal, chamada regra de ouro na administração pública. Você não pode gastar mais do que arrecada. Esse governo gasta muito. Temos, por exemplo, 38 ministérios. A gente teve o caso recentemente de alguns juízes lá do Pará com folha de pagamento de dezembro com quase R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, que também é quase o valor da reforma da nova casa do Benedito Gonçalves. O Lula gastou R$ 1 bilhão apenas em 2023 em viagens internacionais. 15 milhões em seu cartão corporativo. Tem sofá de mais de R$ 100 mil, tapete também de mais de R$ 100 mil, enfim. São gastos muito vultuosos. É um Estado muito pesado. E por mais que eles empurrem imposto goela abaixo do povo, a conta nunca vai fechar. Então tá aí. Você que fez o L ano passado, ano retrasado, e não está arrependido ainda, existe um conceito que foi criado nos Estados Unidos, que é o seguinte: quando alguém é sequestrado, quanto mais tempo passa, menor a possibilidade de encontrar esse refém vivo. Então, vocês aí que fizeram L, não caíram na real ainda dá tempo. Quanto mais tempo vocês demorarem, maior a possibilidade do refém, no caso, vocês aí, morrerem. Outra notícia aqui da economia. Vocês se lembram durante a campanha eleitoral, inclusive no debate contra o Bolsonaro na Rede Globo, quando o Lula disse que brasileiros que ganhassem até R$ 5 mil estariam isentos do imposto de renda? Pois é, não foi exatamente isso que aconteceu. Mais um exemplo de que esse governo precisa arrecadar muito para se sustentar. Brasileiros que ganham 2 salários mínimos serão incluídos no imposto de renda. Terão que passar a pagar imposto de renda. O Lula é o maior estelionatário eleitoral da história da humanidade. A gente trouxe aí esses dias a questão do Bolsa Família. E aqui, pessoal, não tem nada a ver com eficiência estatal, corte de custos, não. Tá? A coisa vai além disso. É a promessa. É o que você fala durante a campanha eleitoral. Você faz milhões de pessoas acreditarem, certo ou errado, que você vai fazer alguma coisa. E aí, quando você assume a presidência, você vence as eleições, você faz justamente o contrário. Acabei de trazer 2 exemplos. Bolsa Família, 8 milhões e 400 mil pessoas cortadas do benefício, mais de 3 milhões e 700 delas do Nordeste, que é a região onde o Lula é mais forte, e agora essa. Na campanha eleitoral, até R$ 5 mil, ninguém vai pagar imposto de renda. Agora, quem ganha 2 salários mínimos, que é muito menos do que R$ 5 mil, vai ter que pagar. Vamos falar aqui rapidinho a respeito do Exército, porque é o seguinte, eles estão querendo, os generalecos lá, montar adegas, cada uma no valor de R$ 6 mil, para o ambiente ficar mais agradável. Prezado general, ou generais, ou melancias, como preferirem se identificar, tá? Vocês podem fazer quantas adegas vocês quiserem, Vocês podem ficar bêbados à vontade para pagar a vergonha que vocês fizeram, que vocês protagonizaram. Agora, façam isso com o dinheiro de vocês, que não é pouco. Não com o nosso dinheiro. Nós não temos a obrigação de ficar bancando vinho de general covarde. Eu espero que não aprovem isso aí. O TCU, pelo amor de Deus, vai aprovar isso, vai permitir isso. A gente bancando luxo para general, para o ambiente ficar mais agradável. Deve estar ruim o ambiente, Deve estar muito ruim.
né? Vamos falar aqui agora, pessoal, a respeito dessa operação da Polícia Federal que faz parte da Lesa Pátria, né, que investiga atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O nome do que fizeram hoje, pessoal, em especial com o Carlos Jordi, é o Fishing Expedition, né? Expedição de pescaria. E como isso funciona? Você escolhe o alvo. O meu alvo é o Carlos Jordi. Então, eu vou mandar a polícia na casa dele e vou pegar celular, laptop, tablet e qualquer outra coisa que exista por lá, né? No depoimento dele, que ele fez em vídeo, publicou nas redes sociais, ele disse que pediram as armas dele. Para quê? Para ver se encontrava alguma arma irregular, né? Então, eles vão lá, coletam todos esses aparelhos, né? E fazem uma varredura. Para quê? Para pescar. Para encontrar alguma coisa que venha a incriminar o Carlos Jordi e destruí-lo, né, politicamente. O objetivo é esse. Ed, dá para fazer isso da maneira correta? Eu vou trazer o exemplo da Lava Jato aqui para vocês, que erroneamente muita gente insiste em comparar com o que o Moraes faz hoje em dia, né? Eu classifico o que a Lava Jato fazia como pescar de bomba. Vocês já ouviram isso? Falar nisso, pescar de bomba? É quando tem aquele, por exemplo, um rio ou um lago ali cheio de peixe. É peixe para todo lado. Quando você vai pescar, você joga a linha, né, joga o anzol e já puxa com o peixe. Aí você, ao invés de fazer isso, né, passar ali 1 hora tirando peixe, você vai lá, solta uma bomba, os peixes morrem, né? Aí sobem a superfície, você vai lá e só faz catar, né? Passa o rodo lá e pega tudo. Por quê? Porque corrupção em governo do PT é isso. É um monte de peixe corrupto. É só o que tem, né? Todo mundo ali envolvido no governo do PT está metido em corrupção. Então era muito fácil. Os indícios, as evidências, né, eram tantas que era muito fácil você fazer a operação da Polícia Federal. Era assim. É muito diferente do que está acontecendo agora. Quando não existem evidências, e aí, para perseguir determinados personagens, as operações são feitas. Tá? Como eu disse aqui, quem insiste em chamar o Brasil de democracia ou é cego ou mente conscientemente. Está se sentindo como parte desse processo, feliz com o que está acontecendo. Por quê? Porque eu estou do lado que está reprimindo, que está impondo este regime. O Jordi disse que ele foi muito bem tratado pela polícia, né? Chegaram lá e falaram, não, olha só, a gente está só fazendo o nosso trabalho e tal. Ordem legal não se cumpre, mas vamos pular essa parte, né? O Jordi disse o seguinte, fui acordado com um fuzil na minha cara. É evidente que o Jordi falou isso no sentido figurado, né? Ele não quis dizer que arrombaram a porta dele, né? Ele estava dormindo com a esposa dele, com a filhinha dele, bebê, de meses de idade, né? E tinha um policial federal mascarado lá com um fuzil na cara dele. Não foi isso que ele quis dizer. Mas, por exemplo, Ricardo Noblat, que faz jornalismo podre, já está dizendo que o Jordi está espalhando fake news ao afirmar isso aí. É uma canalice, né, gente? É uma falta de caráter impressionante. Incrível. Tá? Então, pessoal, já foi. Já era. Né? A China, né? República, a Coreia do Norte, né? República Democrática da Coreia do Norte. Quando você fala muito em democracia, defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, democracia, democrática para lá, é porque nem você acredita no que está falando e tem que impor aquilo como verdade. Uma democracia, ela exala perfume de democracia. Você sente que você está na democracia. Não adianta nada as pessoas responsáveis por esse regime tirânico insistirem em gritar democracia quando o perfume é diferente. O perfume tem cheiro de tirania. E não é nem cheiro mais, é gosto, porque a coisa já está palpável há muito tempo. Tá? Vamos lá, chegamos aqui à questão do Donald Trump. Pessoal, eu vou trazer 5 fatos para vocês que aconteceram apenas nos últimos dias. Tá? Em torno de 10 dias. E aí a gente discute depois o que pode estar acontecendo. Tá? O que pode estar acontecendo. Primeira notícia, o Donald Trump hoje é favorito absoluto para vencer as eleições, por uma série de motivos. Dentro do Partido Republicano, ele está arrebentando nas prévias. Está dando de lavada nos outros. Então,
ele vai ser o candidato republicano nas eleições, a não ser que o tapetão funcione. Eu, particularmente, não acredito que chegarão a esse ponto. Então, ele será o candidato republicano à Casa Branca. Do outro lado, temos o atual presidente senil. Ele já era senil em 2020. Hoje em dia, o Joe Biden não é nem sombra do homem senil que era. Assim como a imprensa brasileira faz com a economia do Brasil, o Guga Chakra, por exemplo, tem o cinismo de dizer que a economia americana vai bem. Não vai. Eu não sei onde ele mora. Talvez no estúdio da Globo News, lá em Nova York, a coisa esteja bem. Né? Mas essa não é a realidade da maioria dos americanos. O parâmetro é diferente do nosso, tá, pessoal? É bem diferente. Então eles não estão satisfeitos. Então a gente tem um cara que se fortaleceu durante 4 anos e um cara que se enfraqueceu durante 4 anos. E se lá atrás a eleição supostamente foi parelha, nada leva a crer que em um cenário normal o Joe Biden tenha chances de vencer novamente. Tá? Então, Donald Trump, extremamente favorito. E aí a gente tem a segunda notícia. O Vladimir Putin, meio que do nada, né, soltou essa do nada, afirmou que em 2020 houve fraude eleitoral nas eleições americanas. Como? Através do voto via correio. Né, que foi viabilizado em escala, né, em grande escala, por conta da pandemia. Já existia o voto via correio. Existia em alguns estados, em situações específicas, não era tão abrangente, nem de longe, né, tão abrangente quanto foi em 2020. Quanto maior a quantidade de pessoas votando via correio, é inegável que aumenta a possibilidade de haver algum tipo de arranjo. Então, de acordo com o Putin, quem disse isso foi ele, se ele tem provas ou não, eu não sei. Quer dizer, se aconteceu, vocês podem ter certeza de que ele tem, de que ele sabe exatamente o que aconteceu. Agora, ele pode estar mentindo. São 2 possibilidades. Tá? De acordo com ele, foi isso que aconteceu em 2020, através do voto via correio. A eleição americana foi fraudada e essa ampliação, né, tão grande no uso do voto via correio só aconteceu porque a gente tinha uma pandemia, tá? A pandemia do Covid. Aí, pessoal, a gente chega à terceira notícia. Documentos revelados pelo Congresso americano provam de maneira definitiva que a China escondeu o Covid-19 durante 2 semanas. Durante 2 semanas, o governo chinês já estava ciente da existência desse vírus se espalhando em Wuhan, na província de Wuhan, e não falou para ninguém. Pior ainda, os voos da província de Wuhan para outras províncias chinesas foram encerrados. Mas os voos internacionais saindo de lá continuaram. E lá atrás, muita gente defendia que a China não criou o Covid com a intenção de soltá-lo. O que aconteceu foi o que teria acontecido teria sido um acidente. E quando o governo chinês percebeu o tamanho do problema, resolveu liberar, né, o vírus para o resto do mundo para não se ferrar sozinho. Essa é a versão mais aceita por pessoas que, né, vão além do óbvio, tá? E esses documentos provam, tá, gente? Isso aí não é suposição, não. Os documentos já estão disponíveis e comprovam que a China sabia durante 2 semanas da existência do Covid, do vazamento do vírus, e não contou para ninguém. Isso poderia ter evitado que a epidemia se alastrasse, né, pelo mundo. Quarta notícia, tá, pessoal? É a seguinte. A China está manipulando, neste momento, uma cepa de vírus ligada ao Covid, que tem 100% de letalidade em ratos humanizados, ou seja, ratos de laboratório, modificados geneticamente para ficarem mais próximos da estrutura genética de um ser humano. 100% de letalidade e morte, em média, em 8 dias. E eles estão falando sobre isso abertamente, né? Então, a gente teve esse caso do Covid 4 anos atrás, e agora a China está novamente
manipulando um vírus, só que dessa vez muito mais letal do que o Covid-19. E eles estão falando sobre isso. E aí a gente chega aqui, a quinta questão. Tá? E essa quinta questão aqui, esse quinto fato, é que vai conectar todos os pontos. Tá? Foi um evento ocorrido no Fórum Econômico Mundial de Davos, o mesmo em que o Barroso falou aquela bobagem que eu trouxe para vocês ontem aqui. Né? O governador do Pará, não sei o que ele está fazendo por lá, mas está lá falando bobagem, sem ninguém escutando, com certeza. Né? E esse painel que aconteceu lá tratou, né, sobre uma doença X. Eu vou ler aqui um trecho da matéria para vocês e depois a gente volta. Eu tenho certeza que eu não vou nem precisar desenvolver muito, porque, como eu disse aqui, esta notícia, isso que eu vou ler aqui para vocês, conecta todos os pontos. Matéria da revista Época, tá, pessoal? Antes que venham aqui dizer que é alguma mídia de extrema-direita, enfim, aquelas histórias que a gente conhece, né? Um painel intitulado Preparação para a Doença X e liderado pelo chefe da OMS, o Tedros Adhanom, vai debater novos esforços necessários para preparar os sistemas de saúde para os múltiplos desafios futuros. A sessão ocorre durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento começou na segunda-feira, dia 15. O painel, agendado para quarta-feira, ou seja, ontem, teve a presença, né, também de Michel Desmarais, presidente do Conselho da Farmacêutica AstraZeneca, da ministra da Saúde brasileira, Nízia Trindade, do CEO da Royal Philips, Roy Jacobs, a vice-presidente executiva da rede de hospitais indiana, Apollo, Preha Reddy, e Xian Bichen, chefe do Centro de Saúde e Cuidados e membro do Comitê Executivo do Fórum Econômico Mundial. Agora, prestem atenção aqui, tá? Segundo reportagem do jornal Daily Mail, a chamada doença X representaria um patógeno hipotético e atualmente desconhecido, com potencial de causar 20 vezes mais mortes do que a Covid-19. A doença X, ainda que por hora inexistente, foi adicionada à lista de 9 doenças prioritárias da OMS ainda em 2018. É muita coisa esquisita junto, vocês não acham, não? Começando pelo fato de uma doença supostamente inexistente ser prioridade desde 2018 na OMS. Vamos lá, prevenção faz parte do game, né? Mas a esse ponto é meio difícil de você engolir. É importantíssimo ressaltar também, pessoal, que eles dizem que a doença não existe ainda. Mas eles não falam que, por exemplo, o patógeno não existe. Eu acabei de trazer para vocês a informação daquela manipulação que está acontecendo na China. Né? E nada disso é teoria conspiratória, pessoal. Está tudo aí na mídia internacional, na mídia tradicional, inclusive. Né? E aí qual seria o resultado se a gente tivesse uma nova pandemia? Novamente, votos via correio na eleição americana. É isso, galera. É isso. Tá? O esquerdista médio vai assistir isso aqui e, primeiro, vai acusar de fake news. Olha aí, o bolsonarista, mentiroso, espalhando desinformação. Tudo que eu trouxe aqui está, repito, mais uma vez, né, está disponível na mídia tradicional, na internet, para quem quiser ver. A única coisa que eu fiz aqui foi ligar pontos. Coisas que, na minha opinião, podem, né, unidas, causar um efeito. Que seria o quê? O voto via correio e, né, isso aí poderia causar dificuldades na eleição do Donald Trump. Né? Mas o esquerdista vai dizer que é fake news. Eu estou espalhando desinformação. Né? É uma tristeza, pessoal. Está tudo invertido nesse mundo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas estejam preparados. Um forte abraço e a gente se vê por aí.